Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas enfim. Eu me chamo Niraldo e eu espero que vocês gostem da minha edição Power Ultra Max Edition Transformers Edition de novo, brincadeira. Enfim, o tema do nosso trabalho hoje é sobre a independência dos Estados Unidos. Hoje nós vamos aprender como isso aconteceu, a história de como isso aconteceu, o que causou, as causas, as consequências, os benefícios e etc. Eu irei dividir o trabalho em 6 partes diferentes para vocês entenderem melhor. E vamos dar início. A independência dos Estados Unidos ela foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter a sua independência. A nova nação que surgiu, ela foi construída em um modelo republicano e federalista, e inspirado pelos ideais iluministas que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio. Por exemplo, de toda forma, a independência dos Estados Unidos ela foi encabeçada pela elite colonial, insatisfeita com a forma como a Inglaterra tratava os colonos. A independência de Zewa e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para as outras nações do continente americano. A República instalada no Brasil, a partir de 1809, por exemplo, ela inspirou-se claramente no modelo norte-americano. E lá vamos nós para a parte 2 do nosso trabalho. Nós vamos falar agora sobre a colonização dos Estados Unidos. O processo de colonização inglesa na América do Norte começou a partir do século XVII e resultou na formação de 13 colônias, que deram origem aos Estados Unidos. Agora eu irei explicar sobre as duas colônias, as colônias do Norte e as colônias do Sul. Vamos começar pela colônia do Norte. As colônias do Norte, junto com as 4 do Centro, elas tiveram um desenvolvimento muito diferente da do Sul. Nas primeiras chamadas, depois de colônias de povoamento, imperava uma ocupação baseada em pequenas propriedades e colonos livres, inicialmente formada em grande parte por refugiados políticos e religiosos. Agora vamos falar um pouco sobre a colônia do Sul. As colônias do Sul, chamadas depois de colônias de exploração, elas eram formadas por grandes fazendas de produtos tropicais cultivados por escravos de origem africana. Essas diferenças explicam o fato de o Norte caracterizar-se mais tarde como centro industrial e o Sul permanecer uma região agrícola. Agora vamos falar sobre a parte 3. As causas que a independência dos Estados Unidos causou. Vamos lá. A independência dos Estados Unidos ela foi resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópole e as 13 colônias. Na segunda metade do século XVIII, a política na Inglaterra em relação às 13 colônias alterou-se drasticamente, e isso desagradou os colonos, motivando-se a se rebelarem contra a Inglaterra. O primeiro ponto relevante a ser abordado no início é que, durante o século XVII, a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista, no qual a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Com o advento da Revolução Industrial, essa burguesia ela tinha interesse na expansão da indústria e por isso ela buscava novas fontes de matéria-primas e novos mercados consumidores. As colônias da Inglaterra, naturalmente elas foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês, conforme definiu o historiador Leandro Kerner. Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu nas seguintes guerras: Guerra da Liga de Augsburgo, Guerra da Seção Espanhola, Guerra da Orelha de Jenkins, Guerra do Rei George, Guerra Franco-Índia e Guerra dos 7 Anos. A soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentaram os posses territoriais dos ingleses. E agora a parte 4. A Guerra da Independência dos Estados Unidos. Indignados com as leis intoleráveis, representantes dos colonos reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, realizado em setembro de 1774. Nele,
resolveram enviar um governo inglês um pedido para que fossem revogados os atos intoleráveis. Em 1775, os colonos voltaram a se reunir no Segundo Congresso Continental na Filadélfia e declararam guerra à Inglaterra. George Washington foi nomeado comandante das forças americanas, e Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência. A declaração foi aprovada no dia 4 de julho de 1776. Na sua luta em prol da independência, os colonos contaram com a ajuda militar da Espanha, Holanda e França. O conflito armado só terminou em 1783, quando a derrotada Inglaterra assinou o Tratado de Paris, pelo qual reconhecia a independência dos Estados Unidos. E agora a parte 5. Agora vem a seguinte pergunta: por que a França ajudou a independência dos Estados Unidos? Será que a França queria algo dos Estados Unidos? Será que eles saíram se beneficiando de algo? Você irá saber agora. O envolvimento francês na Guerra da Independência dos Estados Unidos aconteceu porque os franceses tinham interesse em enfrentar os britânicos da América, lembrando que, durante o século XVIII, as duas nações haviam entrado em combate durante a Guerra dos 7 Anos, no qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder uma série de territórios. A Guerra da Independência dos Estados Unidos era vista pelos franceses também como uma possibilidade deles recuperarem tais territórios perdidos. Com a derrota, os ingleses foram obrigados a devolver Senegal e algumas ilhas no Atlântico e algumas terras da América para os franceses. Os espanhóis, que também lutaram ao lado dos colonos, receberam de volta Minorca, uma ilha do Mediterrâneo e territórios na Flórida. E agora, a parte final, a parte 6 do nosso trabalho. Nós vamos saber as consequências da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos também é conhecida como a Revolução Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são: 1. Consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente. 2. Os ideais iluministas definidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil. 3. Republicanismo consolidou-se como alternativa política no século XIX. As colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. 4. Declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental. 5. França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. E por último, 6. Deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos, após a Inglaterra ceder as terras entre os Montes Apalaches e o rio Mississippi.